Bom, vamos lá. Ontem o Dudu, e aliás demorou muito, o Dudu se manifestou, usou as redes sociais para anunciar que fica no Palmeiras. Aí o que ele postou demorou demais, né? Foi o último que fala, nesse caso aí, para mim é quem sai menor dessa história toda. Eu vou explicar por quê. Menor do que ele já é? Menor do que ele já é. Por que que eu vou explicar por quê, eu vou contextualizar. Porque é o seguinte, o Cruzeiro tinha um acordo verbal, o Palmeiras manteve o que foi tratado com o Cruzeiro. Ele tinha um acordo de vir para cá e já havia dito lá que queria sair, no final das contas ele roeu a corda. Outra coisa, isso não atenua o erro de anunciar antes de exame e assinatura de contrato. Ponto. Eu duvido que depois dessa trozoba que o Cruzeiro vai repetir o erro. Agora os caras vão negar até a... Aliás, nossa, eu tô doido para falar, mas não posso. Então é o seguinte, vão negar até... Tô doido para falar, mas não posso. Então é o seguinte, não posso, porque senão eu vou perder minha fonte. Então é o seguinte, não vão anunciar ninguém antes de exame e assinatura. Não vão, Valu, porque tem coisa que a vida te ensina. Você tem a opção de não querer aprender. Mas essa aí eu tenho certeza que eles aprenderam. A fala do Dudu diante do acerto do Palmeiras com o Cruzeiro. Uma página, tá aí o comunicado oficial do Cruzeiro. Uma página virada com relação à contratação desse atleta. Só aproveitar que a gente está falando de Cruzeiro, já saindo do assunto Dudu, o Samuel Venâncio postou agora há pouco, o ano passado, teve até uma situação envolvendo o Atlético com relação ao Paulinho, que era um contrato de empréstimo e depois virou compra, e o Paulinho ficou fora do jogo contra o América, no ano passado. O Cruzeiro já consultou a CBF, porque o Cruzeiro tem dois atletas nessa situação, o João Marcelo e o Matheus Pereira, seriam desfalques aí para 2 ou até 3 jogos, e o Cruzeiro vai poder utilizar esses atletas normalmente, até acabou sendo meio que um deslize do Atlético, que poderia ter usado o Paulinho, porque lá mesmo no artigo da CBF fala que esse contrato de empréstimo pode ser transformado, mesmo com a janela fechada, em um contrato de compra. Então não teria tido problema naquela época. Porque o Paulinho era pré-contrato, Valu. O Paulinho, enfim, pelo menos foi dessa forma que foi colocado aqui pelo Samuel. Então o Cruzeiro vai poder utilizar esses jogadores que vão ter contratos em definitivo com o Cruzeiro, ainda com a janela de transferências fechadas. Eu acho que é uma ótima notícia, porque a gente está falando do Matheus Pereira e do João Marcelo, que vem muito bem na defesa do Cruzeiro. Só uma coisa, voltando ao Dudu, HG, a irresponsabilidade dele é inversamente proporcional ao tamanho, né, na estatura. Ele foi muito irresponsável nessa história. Como um cara desse, olha o pessoal da Hammer aí, ó, melhor de BH, como um cara desse dá a certeza de que vai vir ao Cruzeiro, autoriza o Cruzeiro a anunciar, e na hora que o Cruzeiro anuncia, ele simplesmente rói a corda. Ele simplesmente deixa pra lá. É irresponsável. Foi moleque. E não foi a primeira vez. Você já tinha falado sobre esse assunto, Everton, no seu Instagram, falou que também conosco. E não foi a primeira vez. O Dudu fez isso com o Corinthians. Ele tinha um acordo verbal com o Corinthians, iria defender o Corinthians. Em São Paulo, falava-se de uma briga entre Corinthians e São Paulo sobre a possibilidade de saída lá do futebol da Ucrânia, do Dinamo de Kiev, para defender um dos dois. E aí ele acabou indo para o Palmeiras. E o Corinthians é quem tinha um acordo verbal com o jogador. Ou seja, o Dudu simplesmente é o irresponsável. Nem o tempo, e aí estamos falando de 9 anos de diferença, fez com que o Dudu tenha mudado a personalidade, o jeito dele de atuar em relação às negociações, em relação à palavra dele. E aí, cara, sai dessa história, Dudu, pra mim, como um jogador que a palavra não vale nada. Eu não confio na palavra do Dudu. Se você tiver entrevistando o Dudu falar algo, eu não consigo confiar. Eu não consigo acreditar no que ele disse. Porque ele, pra mim, vai ser sempre um mentiroso. Agora, só falar sobre o comunicado do Cruzeiro. O Cruzeiro foi bem claro, né? Em uma palavra em caixa alta. Verdadeiramente queira vestir a camisa do Cruzeiro. Queira representar a camisa do Cruzeiro. Ontem eu falei que o Dudu não é 100% Palmeiras e o Dudu não é 100% Cruzeiro. Então, assim, ele estava nesse meio termo. Sabe que... Então, quem não é nada, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Sabe o que acontece? Eu falei ontem lá no meu Instagram, você me segue?
Sim. Eu falei no meu Instagram lá, o Valu brigou comigo hoje, que eu falo que ele não me segue. É porque é o seguinte, o que eu disse lá, o Cruzeiro não teve oportunidade de ficar com um jogador que quis ficar no Palmeiras e o Palmeiras ficou com um jogador que pediu para sair do Verdão. Ô, HG. E essa é a questão principal. Então vamos lá. O Palmeiras e o Cruzeiro saíram grandiosos desse negócio, independentemente do tamanho da trozoba de ter anunciado. Mas o Dudu saiu bem menor do que ele já é. Mas ele tá coberto de razão. Ele Sabe quem? por quê? Dudu, tá coberto de razão. Porque ele Não vai sentir escreveu, frio? nunca mais, talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa. Tenho 32 anos, eram 4 anos de contrato. Isso, Tá coberto de certíssimo, razão, cara. certíssimo. Dificilmente ele vai receber uma As oportunidade condições igual que ele a ia ter essa. no Cruzeiro, eu acho realmente quase impossível que ele consiga. Não, impossível. Agora, o que é